Ô gente, internet, não me deixa na mão. Acho que agora vai dar pra fazer. Deixa eu ver aqui, captura de janela, se aparece. Tem que aparecer o que já estava salvo. Apareceu. Só que tem que botar ele mais para cima. Pronto. Tu não tá vendo, mas agora já foi. Deixa eu ver. Deixa eu só arrumar porque... Tá me ouvindo ainda direitinho? Estou. Beleza. Deixa eu só arrumar aqui esse sorteador de palavras. Já estamos ao vivo, por sinal, viu? Já tô transmitindo. Só que eu deixei rolando enquanto eu tô arrumando aqui. Enquanto eu tô organizando. Ah, mas vamos lá então? Deixa eu só apagar Uhum. aqui. Vamos lá, vamos lá. Olá, se tiver alguém nos assistindo, dê o seu oi, né, Marcos? Isso mesmo. Olá, você está escutando, assistindo o Caô Crimes, que é o nosso programa para inventar histórias de crimes falsos. Né? É como se a gente não tivesse o que fazer, né? Mas a gente sempre gosta de inventar coisas novas, né, Marcos? Exatamente. Deixa eu Mas rolar estamos aqui. aqui Nós estamos? buscando sempre a verdade, a justiça e levar os culpados a serem punidos pelos seus crimes, viu? Interessante, né? Que você arrumou uma espécie de, né? Um lema, né? Buscar a Uhum. verdade. Muito bom, muito bom. Muito digno, muito É. digno, muito digno. Hoje, né, para quem nos acompanha, saiba que você. Eu não deixei o chat rolando, né, gente? Ah, tá, mas é porque eu tô no OBS, gente. Eu fico pulando de, de software de streaming, porque infelizmente não estava rolando o cronômetro. No outro que eu tava, não tava rolando. Eu troquei de. E aqui vai precisar, né, Marcos? Porque hoje nós somos os dois a contar a história, né? Isso. O Caô Crimes, como eu falei, é um projeto onde a gente inventa histórias. E também, quando chega a certo ponto, uma hora eu conto, outra hora é o Marcos, e tem uma hora que a gente divide espaço aqui, cada um tem 5 minutos para poder contar a sua história. Uhum. Lembrando aqui que os critérios são todos sorteados ao vivo, né? Então você pode ver que realmente a gente está fazendo a parada Uhum. no true, né, Marcos? Sim, não, detalhe que eu preciso lembrar a todos que todos os detalhes e de todos os casos vêm de extensas e sistemáticas pesquisas em arquivos da nossa cabeça perturbada. Fale por você, a minha cabeça não é perturbada. Muito bem. Olá, quem chegou aqui, Marcos? A nossa habituê, já gostei de saber que eu posso contar contigo, a Karen, Marcos. Opa, boa noite, Karen. Prazer em tê-la por aqui. Boa noite. A Karen diz aqui, Marcos, olá, em honra ao feriado, o caô de hoje vai ter enforcamento? Não sabemos, não sabemos, é porque tem piada, né, de enforcar, né, e tal, e tem o Tiradentes também, né, é verdade. Que também foi, né? É, hoje a gente estava conversando sobre isso. Pois é, então, o nosso caô aqui, né? Vamos logo pro sorteio para a gente poder inventar as histórias, porque esse feriado aí vai ser feriado para muita gente e amanhã eu vou trabalhar do mesmo jeito, para azar o Ah, meu. E você também, né, Marcos, né? Você também eu vai também. trabalhar? Estamos todo mundo lascado aqui. Vamos lá então primeiro pro sorteio? Deixa eu só aqui lembrando que a Karen sabe, né? Mas para você que nunca escutou, os critérios que a gente já sorteou, a gente tem hábito de pular para poder deixar mais interessante, né, Marcos? Ficar uma Isso, para poder parada também mais legal, ser né? mais dinâmico, né? A gente poder contemplar outras possibilidades, né? É, claro, meu. Vamos lá então, bora lá. Vou pegar aqui alguns, né, algumas armas, né? Que a gente tem que qualquer hora dar uma atualizada também na nossa listagem de armas para ficar uma coisa legal. Então vocês estão Uhum. vendo aí, ó, o que tá rolando? Deixa eu ver aqui, ó, se aparece. Ah, sem colocar o navegador não aparece não, né? Sacanagem, né? Aguenta aí. Captura de janela. Pronto, agora apareceu. Direitinho aqui. O que a gente colocou
nesse bloquinho e bora pro sorteio, né, Marcos? Sim, vamos lá. Sei que tu gosta de anotar também, vamos lá. Agora é mosquete, ó, ó, ó. Opa, Mosquete, mosquete. Bora lá, mosquete. Eu gosto de também anotar, né, gente? Deixa eu colocar na real, porque eu também anoto, né? Que chegou essa hora da noite, quem é jovem, tudo bem, mas quem é velho que nem nós, começa a apagar tudo da cabeça. Daqui a pouco eu já não lembro mais nada, sabe? É um micão eu me geral. lembro de tudo, viu, Stephanie? O Stephanie. Ai, muito bom. A Marta Mota tá aqui, Marcos. Opa, boa noite, Marta. Olá, Marta. A Marta diz aqui, ó. Boa noite, Angélica e Marcos. Estou por aqui prestigiando o projeto. Vamos ao sorteio. Vamos. Bora lá, já saiu o mosquete. Agora vamos aos locais. Sim. Simbora, simbora, simbora. Eu tenho que tirar essa Marabras daqui também, porque a hora que cair essa Marabras não vai ser coisa boa não, cara. Né? Móvel pior ninguém faz. Assassinato de mosquete na Marabras, cara. Por que, né, que eu Certo. coloco certas coisas? Peraí, tá dando um pau aqui, mas voltou já. Aguenta aí. Certo. Não sei se dá pra ver, deixa eu confirmar. Dá. Então tá aqui direitinho, ó. Vamos lá. Cozinha, castelo, mansão, babá. Sortear. Poço. Caraca, Marcos, poço. Ainda bem que hoje tu vai me ajudar então, hein? Vai anotando aí, poço. Tô anotando. Deixa eu anotar aqui também. Bom, o local do assassinato ou o local do corpo, então, né, gente? Valendo, né? Onde o corpo é encontrado. Bora lá. Pra não ficar agora vem a parte que costuma definir, né? Que tipo de história a gente conta, né? Vamos. Não, eu vou pegar do bloco que vai que cai Outlander de novo, eu tenho que sortear de novo. Nada contra essa Senac, né? E tal, mas. Prontinho. Tá aqui, ó. Vila do Chaves, Gotham City, filme noir. Então, se repetir o que a gente já tratou, a gente vai. Tem mais coisa para sortear, né? Agora tem também gênero, né? Sim. Então bora lá. Ó, Penny Dreadful. Tá o universo do Penny Dreadful. Que é bem amplo, né? Porque tem bastante coisa no Penny Ah, Dreadful, é a né? Inglaterra vitoriana. É, é. Que tem mosquete, poço, óbvio, né? Ó, Deixa eu anotar aqui, ó. Aguenta aí. Penny Dreadful. Adoro, gente. Quem não conhece Penny Dreadful, não tá aqui à toa. A gente adora essa série, adorava, né? Uma pena, né, Marcos? Conta um pouquinho o que é Penny Dreadful enquanto eu vou aqui mexendo nas coisas aqui, pra quem não Penny conhece. Dreadful é uma série de TV criada e roteirizada pelo John Logan, que teve 3 temporadas e tinha no elenco a Eva Green, o Josh Hartnett, o Timothy Dalton, entre outros. E É. tratava ele fazia uma releitura de personagens como Frankenstein, Drácula, o Médico e o Monstro, Isso. né? Não, às E vezes até contava tipo a história clássica, só que de uma maneira diferente, né? Porque Penny Dreadful foi interessante contar para as pessoas que é uma espécie de leitura barata, sabe? pulp, né? Uma leitura pulp. Nos Estados Unidos era conhecido como pulp. Só que na Inglaterra, no Reino Unido, era Penny Dreadful. Tipo, Penny de sangue, entendeu? Que você via histórias de Uhum. fantasia, Sim. terror e tal, e Hum. eram muito famosas, né? E melhor do que tudo, tinha acesso, porque tem a ver com a industrialização, né? Então as pessoas tinham Uhum. trabalho, bem ou mal, e as pessoas tinham mais acesso à literatura barata, né? Devido, não barata pela ausência de qualidade, sim pela questão do acesso, né? As pessoas conseguiam Uhum. ler e tal, histórias fantásticas. Então, muita coisa veio do Penny Dreadful, inclusive o famoso o barbeiro lá, sabe aquela história do barbeiro, do barbeiro de Londres, Sim. que cortava Sweeney Todd. Sweeney Todd, isso, vem do Penny Dreadful, né?
Olha lá, Marta Mota falou aqui, ó. A Vila do Chaves tem um poço. Tô torcendo. Olha lá, só que não, né, não foi, infelizmente. Mas tudo bem, sem problema. Qualquer hora a gente chega na Vila do Chaves, né? É questão de tempo mesmo, né? Como a gente não vai repetindo. Então agora só falta só o gênero, tá? Vamos lá então pro gênero. Lembrando que a gente já fez romance e terror. Então Sim. vai ter que ser para os outros lados, né? Bora lá. Agora é drama. Tan, 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 tan. Muito bom, deixa eu anotar aqui que é drama. Muito bom, muito bom. Tá com tudo para ser uma história Penny Dreadful. Uhum. Penny Dreadful tem muito drama também, né? Sim. Tá, E agora. sobrenatural. E sobrenatural. Vamos lá então, ó. Então vou colocar aqui, vou apagar a captura de janela e vou colocar o texto. Aqui estão os critérios que foram sorteados. Então, repetindo aqui, ó, tá na tela, mas para o podcast, né? A arma é mosquete, local é o poço, né? Que obviamente é o local onde o corpo é encontrado e não aonde né, a morte acontece, né? Vai saber, não sei. Época, acontecimento ou estilo é no universo de Penny Dreadful, a série, ou dos Penny Dreadful literatura, aí fica a critério, né? Do Marcos, que eu acho que é ele que vai começar, e o gênero é drama. Então, senhor Marcos Roberto, vamos começar com a nossa história. Lembrando que temos cronômetro. Ó, cadê ele aqui, ó? Deixa eu até organizar o cronômetro, colocar ele no lugar melhor. Pera aí. Ó, ele vai ficar aqui, pronto, né? Eita, cara. Vocês viram isso? Que sem querer eu cliquei no bagulho errado. Então o cronômetro vai ficar aqui e tipo, tu começa, Marcos? É que a gente Começo. não tem como fazer aqui o 2 ou 1 aí pra ver quem começa, Ah, porque começo. Começo. normalmente quem começa dá o tom, né? Mas ó, gostei, vamos botar a vinheta aqui, vamos ver se ela toca aqui pro, não sei, né? Vai saber, né? Vai tocar aqui meus ouvidos, não sei se vai tocar pra vocês aí na live. Aí vocês me avisam, ó, vou deixar tocando a vinheta rapidinho, vai. Caô. 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 Muito bom, muito bom. E aí, Marcos, então bora começar o nosso caô, tá? Quando você Uhum. quiser, eu vou e aperto o cronômetro e te aviso quando terminar, tá bom? Sim, Pode ser? Então vamos lá. pode começar. Pronto, foi. É, hoje é um dia muito preocupante, porque na verdade a gente começa numa manhã. no- Epa, tem um barulho aí. Fui eu? Pode Acho que ter, foi. pode ter sido. Uhum. Mas parou agora? Sim. Tá. É, num subúrbio ali da Londres, né, de Vitoriana, né, é, você tem um local que é uma instituição. Essa instituição, ela trabalha reunindo alimentos e víveres porque você tem essa questão da revolução industrial e tudo, apesar de tudo, há muita pobreza em Londres, né? Há muitas pessoas vivendo em submoradias, há muitas doenças também, tanto doenças por causa da falta de higiene, quanto doenças relacionadas com o trabalho nas fábricas. Uhum. E você tem uma instituição que é o Caritas Universalis. Eita porra. Ah. Essa instituição, ela trabalha com o recolhimento de alimentos, roupas, remédios, e ela faz há muitos anos um trabalho de tentar minimizar a pobreza, o sofrimento das populações dos subúrbios ali, que vivem à margem ali da Revolução Industrial, né? E essa instituição, ela é tocada por um grupo de pessoas. O fundador é um sujeito chamado Edward Gilmore e a esposa dele, a Emma Gilmore. Hum. Eles há muitos anos
mantém essa instituição. Eles já são pessoas na faixa dos 60 anos de idade, que para a época é uma idade bem avançada, mas eles são muito ativos. Eles, na verdade, eram pequenos comerciantes ali na região, não são pessoas ricas, mas têm um trabalho há muitos anos de ali um trabalho junto à comunidade, junto às pessoas também de mais posses, né, para tentar manter essa instituição que faz esse trabalho assistencial. Uhum. E eles é interessante que em mais de 30 anos trabalhando e mantendo essa instituição, eles nunca faltaram um dia sequer, né, nesse trabalho. Ou mesmo que eles tivessem que combinar os horários em que eles tratavam com a instituição com os negócios deles e tudo mais. Ocorre que, nesse dia, o casal não aparece para trabalhar. E aí as pessoas que trabalham junto com eles, que auxiliam eles nesse trabalho lá na Caritas Universalis, vão procurá-los em casa e eles não estão. E começam a procurar em locais que eles costumam ir para recolher os alimentos, para recolher cobertores, para recolher remédios e outras coisas, e não conseguem encontrá-los em lugar nenhum. Estou acompanhando, ainda tem tempo. Já tenho? Tem. E aí começa a haver uma certa preocupação. As horas vão se passando ao longo daquele dia e as pessoas começam a se concentrar em tentar continuar, fazer o trabalho continuar ali da instituição, embora ainda preocupadas. Alguns das pessoas que trabalham ali continuam pelas buscas atrás do casal. Mas infelizmente o dia de trabalho termina, chega à noite e não há sinal nenhum dos dois ainda. Meu Deus. E aí, no dia seguinte de manhã, quando eles novamente não aparecem, as pessoas resolvem, alguns membros ali da Caritas resolvem procurar finalmente a ajuda da polícia. Nossa. Até teve uma batida de prato aí, sabe Deus o que tu bateu aí. A cadeira. A cadeira, né? Tu ainda tem tempo, mas eu vou te dar um desconto aqui. Então, a gente tem 2 vítimas, correto? Antes de eu parar o cronômetro. São 2 vítimas dentro do universo de Penny Dreadful e começou aqui um drama. Uhum. Os corpos não foram encontrados ainda. Então, eu vou continuar a partir daí. Aí depois, como a gente não sabe que história que tu tem na cabeça, tu vai montando a partir do quebra-cabeça que eu continuar montando aqui. Vamos fazer assim. Bora lá então. Bora lá. Parei o cronômetro aqui. Tá, eu vou inserir uma personagem, tá? Vamos lá. Certo. Aqui você falou dos trabalhadores de fábrica. E realmente, como eles estão inseridos ali no universo do trabalho, e são pessoas muito queridas, né? E obviamente as pessoas se preocupam muito, chamam a polícia, né? Temos ali os inspetores, os policiais. A história ocorre em Londres, né? Que é um local de muitas fábricas, a industrialização ela está muito crescida, né? O que traz também a precarização do trabalho, vamos lembrar, né? Crianças trabalham, né? As pessoas trabalham muito, inspiram ares e fumaças que fazem mal à saúde. Obviamente eles são benemerentes dessa Caritas, né? Que você falou. E muita gente os conhece, né? O sumiço deles não passa despercebido só pelos trabalhadores de baixa renda, não é verdade? Então eles vão chamar também, além da polícia, uma personagem que eu vou chamá-la aqui de Vanessa, que é uma outra senhora que também é dessa sociedade benemerente. É assim que se fala benemerente? Nem sei se eu estou usando uma palavra incorretamente. Bom, aqui então quando eles chamam Vanessa ela mora junto com o pai dela, que é um senhor idoso, né? E ela já é dada um pouco à investigação, né? Ela é uma mulher muito inteligente, a própria polícia que está envolvida também acaba envolvendo Vanessa. E então eles resolvem, obviamente, explorar um pouco mais a casa qual o nome dele? É Emma e Edward, né? Isso. Gilmore. Emma e Edward Gilmore. Tá. Então a casa dos Gilmore vai ser então inspecionada por Vanessa e pelo detetive, que eu vou chamar aquele de Lockwood. Tá? O Lockwood e Vanessa vão à casa e vem aquela casa muito acolhedora, né? As casas antigas de pessoas
que não é naquele subúrbio próximo das fábricas, naqueles cortiços, né, que existiam nessa Londres dos anos da era vitoriana, né? Então você tem aqui uma história onde tá, então eles vão ali entrando na casa, analisando tudo. Eles são pessoas de mais de 60, não tinham filhos, né? Então você vê que além de tudo eram pessoas não muito ligadas aos familiares, eram muito mais envolvidos na sociedade que eles moravam. Então eles vão explorando a casa. Vanessa olha tudo, repara que eles não deixaram nada que parecesse que eles tinham ido viajar. E não tinha sido nada revirado, aparentemente, nada tinha sido aparentemente roubado, né? A casa estava ali muito arrumada, né? Com as coisas organizadas e tal. Uma coisa chamou a atenção de Vanessa. Para a porta que dá para o jardim externo, na parte de trás do quintal, aonde eles têm árvores, um belo jardim, muito verde e tal, e um poço naquele jardim, né? Vanessa e o próprio Lockwood vão ali analisando, tentam ver se tem algum sinal sei lá, de luta, alguma coisa que aparentasse que eles tinham fugido de alguma maneira, porque a porta estava aberta, né? Não estava somente encostada, não estava trancada, né? Isso chamou a atenção. Então ela fala para ele que seria interessante eles continuarem ali. O poço é visivelmente não utilizado, ele se encontra coberto e fechado com uma espécie de tampa de madeira, né? As casas antigas, várias já tinham algum sistema de encanamento e tal, e os poços estavam sendo aos poucos já deixados de lado, né? Não, a Marta pergunta, não, eles não tinham empregados na casa Gilmore, né? Eram somente um casal entrado na idade, muito voltado ali para a ajuda, né, daquele povo ali da região, e não tinha empregados. Como moravam os dois sozinhos nessa casa, que não era uma casa muito rica, né, mas também não era uma casa muito simples, né? De qualquer maneira, eles cuidavam do próprio lar. Aí a Vanessa, eu vou deixar você nesse ponto aqui, a Vanessa se aproxima e fica curiosa, né? Porque ela fala assim, nossa, que estranho, né? Porque na casa parece que não tem nada mexido, né? E ela se aproxima do poço, ela chama ele, o Lockwood, e os dois vão ali lentamente empurrar aquela tampa daquele poço lá. Quando eles empurram, eles acabam sendo né, surpreendidos por um odor fortíssimo de decomposição, né? E qual não é o desespero deles, né? E tal, primeiro pelo odor que já traz, né, o que pode vir, o que eles encontram quando olham para baixo. Pronto, meu tempo foi, Marcos. Muito bem. O Vanessa e Lockwood olham dentro do poço e lá dentro do poço eles encontram, lá dentro estão dois corpos, o corpo de um homem e o corpo de uma mulher. Esses corpos, eles infelizmente eles estavam ali com descrição do casal e tudo mais, e a descrição bate com a do casal. E os corpos são retirados, é constatado realmente que o casal é justamente o Edward e a Emma. Eles estão... A causa da morte, a princípio, imaginava-se que fosse afogamento, talvez. Porém, eles ambos estão com graves traumas no crânio. Com traumatismo no crânio, como se tivessem sido acertados com alguma coisa. Alguma coisa dura, muito dura. Algum instrumento foi usado para bater na cabeça deles. Nossa. E não se, e vai ser seguido ali uma autópsia. Mas antes disso, há uma grande comoção na cidade, porque eles estavam... Era um casal muito conhecido, e por conta de todo o trabalho que eles tinham, benemérito, né, o trabalho deles de ajuda, é algo muito triste o que acontece. E as pessoas ali que trabalham em várias fábricas e em vários postos ali de manufatura, elas resolvem parar o trabalho
todas abandonam seus postos de trabalho e vão às ruas, numa espécie de cortejo para frente da chefatura, né, da chefatura da Scotland Yard, Uhum. para exigir e ficar sabendo do que aconteceu e o que houve e tudo mais. Começam a circular muitos boatos e muitas notícias falsas também, e acabam os ânimos ficando muito agitados, na verdade. E a polícia acaba sendo chamada, né? E policiais a cavalo, parte da força policial vem e acaba tentando meio que dispersar ali aquela multidão, até porque os donos das fábricas também e dos postos ali de manufatura começam a mexer seus pauzinhos, falar com os conhecidos, falar com o chefe de polícia e tudo mais, para exigir que os trabalhadores voltem ao Certo. trabalho. Uhum. E começa um cenário meio de conflito e quebra-quebra dentro da cidade. Ah, Ao mesmo, interessante. ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Lockwood, o chefe dele, o Maynard, Marcos? então, ele tem um chefe chamado Maynard, que é o chefe de polícia. Ele começa a pressionar o Lockwood, dizendo que ele precisa encontrar um culpado o mais rápido possível para tentar acalmar a situação. E, inclusive, ele fala o seguinte: se você não conseguir achar um culpado facilmente, arranje um de qualquer maneira. A gente apresenta esse culpado que você conseguir arrumar e para poder as pessoas se acalmarem e voltarem para o trabalho. Porque também o prefeito e o pessoal das câmaras ali de comércio do setor das fábricas está me pressionando. Então ela tem tempo, 1 minuto. Lockwood, então, acaba pedindo para que seja levantada uma lista de suspeitos. Primeiro ele vai fazer um interrogatório com as pessoas que conheciam o casal, com as pessoas que trabalhavam no Caritas. Só que começa a ficar um pouco difícil, porque o casal conhecia muita gente, tinha contato com muita gente, o trabalho deles era muito bem visto por uns, mas muita gente não gostava e desconfiava do trabalho deles também. E o Lockwood, diante disso, ele começa a pensar seriamente em arrumar um bode expiatório para essa história. Nossa, sério? Que triste, o Sim, cara é desonesto. sob os protestos de Vanessa. Vanessa se coloca totalmente contra isso daí e chega a ameaçar Lockwood de expô-lo se ele tentar fazer isso. Mas Lockwood diz para ela não se intrometer e que não precisa Opa, mais da ajuda dela. zerou teu tempo. Tá, eu Uhum. vou trazer aqui o que o chat está falando, a Karen, a Marta. A Marta está perguntando aqui, haviam empregados na casa? Responde que não, né? A Karen diz assim, que bom que o poço não era usado, seria terrível a cena de alguém tirando água do poço e só vem sangue e uma mão no balde. Pô, já vi filme de terror assim, hein? E é terrível mesmo, né? Aqui ela coloca, ó, Marcos, ainda bem que você falou sobre suspeitos, ó. Coloque suspeitos na história. Quem não gostava do trabalho deles? O trabalho voluntário era tão inocente assim? Ou o casal tinha alguma coisa escusa? Aqui, quando tem dois contando a história, é muito complicado como levar as coisas, porque às vezes eu tenho na mente uma maneira de contar a história e o Marcos tem outra, né? Então, mas eu vou, como agora é a minha vez de contar, eu vou pegar o ponto que você colocou aqui, que eu achei interessante, e eu vou adicionar suspeitos, né? Nessa história aqui. Aí o Marcos vê se interessa para ele seguir daí ou não, tá bom? Então a gente tem aqui a Vanessa discutindo com esse Lockwood, que claro, é uma pessoa que está tentando abafar, né? Porque o casal é importante, haviam outros trabalhadores nessa organização, mas eles eram muito influentes, inclusive eram pessoas muito contestadoras com os proprietários das fábricas, entendeu? Então, na verdade, não à toa os funcionários, os trabalhadores todos se revoltam e causa grande comoção devido ao fato de também eles suspeitarem que eles foram silenciados, né? Porque sempre houve essa espécie de problema e atrito com questões de trabalhadores. Vamos lembrar que as pessoas sofriam muito, né?
nessa época não existiam direitos trabalhistas, né? Você tinha cara, por exemplo, que o cara era sei lá, um capataz de uma das fábricas e abusava das moças, né? Tem aquele caso mesmo aí é uma história francesa, né? Do Victor Hugo, Os Miseráveis, que o cara transava com as moças, as moças engravidavam, né? E depois acabavam jogadas em qualquer canto, coitadas, né? Mas aqui então temos suspeitos aqui dentro dessa história e Vanessa pensa assim, eu gosto de dar importância para Vanessa, que podem estar envolvidos os donos das fábricas, de certa maneira, que querem abafar tão rapidamente esse caso, né? Então ela vendo frustrado ali a maneira como Lockwood está tratando das coisas, ela vai fazer também a própria investigação, né? Ela resolve primeiro, obviamente, pede licença a ele para voltar a casa e ver alguns escritos e cartas, né? E quando ela entra no escritório do casal, ela vê que realmente eles trocavam muitas cartas com os donos das fábricas, né? E eram cartas sempre muito ameaçadoras, principalmente vinda dos donos, né? E tal, que mandava eles não se meterem, né? Que a fábrica era propriedade das famílias, que eram famílias muito poderosas, e quem eles pensavam que eram para poder tentar intervir em qualquer problema de trabalho, que os trabalhadores eram propriedade deles, e por aí vai, né? Ameaças de todas as maneiras. E ela vê isso com uma certa preocupação, né? Que não era só uma fábrica que fazia assim, eram várias das fábricas cujos trabalhadores eles ajudavam em questões de alimento, de dar socorro ou remédios, ou levar então médico para as famílias. As pessoas eram muito doentes, né? Como eu falei, respiravam aquele ar terrível, né? Quando não era fumaça, nas fábricas de tecelagem, que as pessoas aspiravam aqueles pedaços né? No ar ficavam fragmentos de tecido, era muito insalubre. Então aqui nós temos aqui como suspeitos a princípio os donos das fábricas, claro, vários, mais do que uma, mas tem uma figura aqui estranha que vai entrar nessa história, né? Porque quando a Vanessa estava no escritório, ela escuta, o escritório é no primeiro andar, e ela escuta um movimento, uma movimentação na sala de baixo. Aí ela fala, nossa, que estranho, né? Só eu que tenho a chave aqui porque o Lockwood me emprestou para eu poder analisar aqui, para meio que calar minha boca. E ela olha e vê um homem, né, na parte de baixo, um homem jovem e tal. E ele se assusta, ela também se assusta e ela pergunta, quem é você? Por que você está entrando aqui? Ele dá né, você percebe que ele rapidamente se recompõe e fala assim, eu vim aqui visitar aqui os meus tios, né? Eu sou sobrinho da Emma, né? Eu não sabia que tinha acontecido alguma coisa. Cadê os meus tios? E quem é você? Né? Depois se esclarece um pouco as questões, ela conversa um pouco com ele e é meio que sobrinho como é que eu posso dizer, de consideração que a Emma tem, né? Aquilo soa um pouco estranho para Vanessa, que conhecia o casal e nunca tinha ouvido falar desse sobrinho, né? E tal. O nome dele é Jack. E o Jack, sobrenome, né, não importante aqui nessa história, o Jack, ele fala que, na verdade, ele foi um dos funcionários, né, na época que eles eram mais jovens, eles tinham uma empregada, né, ele era filho dessa empregada, foi criada uma parte da vida dele naquela casa, por isso que considerava os dois como tios, né. Mas a Vanessa pergunta para ele como é que ele conseguiu entrar e ele fala que sabia do esconderijo da chave, que eles tinham um esconderijo embaixo de uma pedra do jardim da chave, né? Então aqui ela acaba conhecendo então esse rapaz jovem que se chama Jack, né? Que ela achou, Marcos, que ele estava meio que fuçando na sala de baixo, né? Ela pensa assim, por que ele entrou assim e que na verdade ele estava fuçando um pouco lá. Aqui então o meu tempo foi. A partir daqui, então, deixo contigo. Aqui eu coloquei, então, alguns suspeitos, né? Que são meio genéricos, mas eu coloquei também aqui um personagem dentro da história que tem alguma ligação com o casal. Muito bem. Foi feito o procedimento. Já tá? Tá, já tá rolando. Foi feito o procedimento de autópsia, né? Nos corpos. E a causa da morte deles, de ambos, foi realmente
golpes na cabeça com o que se acredita ser a coronha, a empunhadura de alguma arma, de um tipo de rifle. Ah, sei. E o pessoal achou muito estranho, né? Alguém resolver assassinar duas pessoas e não, em vez de disparar o rifle, golpear a cabeça delas com a empunhadura. Mas É. enfim. Sabe por quê? Porque evoca violência, né? Como é que eu posso explicar? De uma Uhum, maneira diferente, uma violência que você. Existe uma espécie de violência. Desculpa te interromper. Existe uma espécie de violência do tiro e uma espécie de violência da arma empunhada, né? uhum, Exige ódio, né? Né? Bom, sim. isso aí sou eu assistindo histórias de filmes de Uhum, suspense e terror, né? exatamente. Bom, ocorre que é, as pressões que o Maynard está fazendo em cima do Lockwood estão cada vez maiores, né? Cada vez mais intensas. E, mas Vanessa continua procurando, pesquisando, né? E ela começa a perambular pela cidade perguntando sobre o Jack Gilmore, o sobrinho deles, né? O sobrinho da Emma, né? Na Uhum. verdade. E ele descobre o seguinte, que a Emma tinha uma irmã e essa irmã, Não, ela, mas tu vou ter que te corrigir. Porque eu sim, falei que o é um personagem, sobrinho ele adotivo, é de né? consideração, ele é filho da empregada. Ah, sim, Se criou uma parte da vida lá. Sim. certo. Então, mas de qualquer maneira, ela começa a dar uma pesquisada sobre ele e descobre que ele tem alguns problemas. Ele é viciado em jogo. Hum, E ele perdeu bastante dinheiro, está devendo, e está devendo para algumas figuras ali da cidade que, na verdade, costumam, quando você começa a acumular uma certa dívida, costumam pegar parte do seu corpo em troca da dívida, quebrar costumam, umas né, rótulas, né, de joelho. que- quebrar umas rótulas, ou, enfim, jogar você em buracos, coisas do gênero. Uhum. E eles estavam tanto quanto desesperados. Ele acabou tentando desaparecer da cidade durante um tempo, ninguém sabia do paradeiro dele, mas ele estava escondido em algum lugar. E ele não aparecia há várias semanas. Ele aparece coincidentemente nesse dia da morte né, de que foram encontrados os corpos, né? E isso tudo tá. A Vanessa volta até ele, né? E no momento em que. Porque ele continua perambulando ali pela casa, né? Ele Não, continua ali. ela tem que ter expulsado ele, porque ele não pode ficar numa cena de crime. Ela tem que ter É, tocado é. ele. Sim. Uhum. Mas ele tenta voltar e ela acaba confrontando ele, perguntando afinal, o que ele está fazendo ali, né? E o detalhe, o que, que ela própria tá E fazendo ali, né? Porque ela também tá de é, bico. sim, mas ela tá de bico porque ela tá aproveitando para ter, porque ela na verdade ela quer muito resolver esse caso, porque ela tá temendo que os caras acabem tentando culpar alguém, como ela mesma presenciou aí a sugestão do cara de arrumar um bode expiatório, né, É, que pode pro até ser um crime. trabalhador, né? Os caras podem pegar um funcionário qualquer, né? E acabar jogando Exatamente. a culpa do crime em cima dele, né? Verdade. Uhum. Eu sei que a Vanessa, encontra novamente o Jack dentro da casa dos tios e ele está lá com uma espécie de uma pequena bolsa e tem um baú. Ele abriu o baú e alguma coisa que tinha dentro do baú ele coloca dentro da bolsa dele. Só que na hora que ela chega e pega ele no ato e ele vira e olha para ela, antes que ambos possam ter uma reação, eles começam a escutar um grande tumulto. Já houve um tumulto, né, mais cedo com a polícia, o enfrentamento da polícia com o pessoal das fábricas que estava lá exigindo, né, uma solução para o caso, só que o tumulto, na verdade, se deve ao fato de que o Lockwood veio fazer um pronunciamento. Tenho tempo ainda? Acabou. Eu vou te deixar fazer o pronunciamento, que tu me deixou numa sinuca de bico louca aqui. Tá certo. O Lockwood, ele prendeu um
um sujeito que ele era ligado ao não sindicato exatamente, mas uma organização que acabava ajudando as pessoas que trabalhavam em tecelagens, sobretudo as mulheres que trabalhavam em tecelagens, e Pronto, que eram atendidas também pelo serviço social. Esse cara foi preso, certo. o nome dele era Rob. Hobby, tá. Ok. Na casa, certo, na casa dele foi encontrado rapidinho um antigo mosquete usado nas guerras napoleônicas. E esse mosquete, segundo o Lockwood, foi a arma usada para romper os crânios do casal. Ponto. Caramba, né? Foi fogo aí, hein? Vamos lá, então. O nome dele é Hobby. Hobby. Boa, boa. Olha lá Game of Thrones aí, né? Bora lá então. Deixa eu só dar aqui atenção pro chat. A Marta falou, ó. Uhum. Filho da empregada, será que o senhor Gilmore tem culpa no cartório? Veremos. A Karen diz aqui, vai que o casal ajudou a família da Vanessa e é uma forma de recompensar. Sim. A Vanessa aqui que a gente desenha é uma Vanessa que na minha cabeça, se forma a Vanessa do próprio Penny Dreadful, né? Que é uma mulher assim de família rica, né? E tal, né? Então é uma Eva Green, né? Aqui ela é mais uma pessoa que está ajudando, também faz parte daquele órgão lá que ajuda as pessoas, né? Só na nossa cabeça inocente, né? Pra gente pensar que teriam pessoas que realmente, sinceramente, ajudariam os pobres trabalhadores, né? Você falou pra mim o nome do rapaz, eu esqueci novamente, que eu fui ler o chat. Hobby. Vamos lá. Não, do rapaz do Hobby. O Hobby, não, vamos lá pro Hobby agora então, que eu quero que essa história acabe. A gente vai ter que ir indo pros finalmente já, né? Então, Certo. o que acontece? Todo esse tumulto, deixa eu botar o cronômetro aqui. Todo esse tumulto aqui, por quê? Porque as pessoas estão revoltadas, que percebem que esse cara foi incriminado. O Hobby, ele não tinha nem condições ou dinheiro para ter um mosquete, uma arma assim, na verdade, que tem um certo valor, é um mosquete muito bonito, muito bem desenhado. Aquilo ali é propriedade de uma pessoa rica, de um nobre, visivelmente, de alguém com acesso a coisas de valor, né? Então o tumulto todo ali se desenha porque acham que é um absurdo, estão querendo simplesmente interromper as investigações. As pessoas que os ajudavam foram assassinadas e o pior, alguém que na verdade era uma espécie de ponte para trazer os problemas e as realidades do sofrimento dessas pessoas, estavam sendo também, né, incriminados. Estava todo mundo sendo silenciado, porque na verdade eles querem mesmo solapar, né, os direitos né, dessas pessoas, né, que elas trabalhem até morrer. Que horror, gente. Mas a verdade é essa, que é assim, né? Se você assiste ou vê as coisas dessa época, né? A gente fala muito da era vitoriana, mas foi na era vitoriana, foi na era da Vitória que a industrialização tomou formas que destruiu, né, o trabalhador, né? Acabou, as pessoas saíram dos campos, foram para as cidades, e nas cidades elas conheceram o que é o horror, né? De você viver com o mínimo possível, né? No mundo urbano, né? Então aqui a gente tem desenhado essa situação toda, né? Só que temos aqui um suspeito, né? E tem esse cara, né? Esse Jack, né? Por que esse Jack ele é suspeito? A Vanessa, muito inteligente, ela resolve uma bela hora, né? Claro que ela não acreditou em nada do que o Lockwood falou. Ela vai em casa, pega um daqueles capuz e resolve seguir, né? Percebe que esse cara vai e vem da casa, ele está procurando coisas, remexendo coisas, né? Ela percebe que ele vai, por exemplo, numa espécie de agiota, que é alguém que financia ali, ela fica sabendo, né, pelas conversas, é alguém que são cobradores de jogos, né? Pessoas poderosas e perigosas ali que vão cobrar quem deve, né? Os cavalheiros, né? Vamos colocar aspas nisso, né? Que fazem os jogos ali, demoram muito a pagar, e o saquinho, ela vê ele entregar um saquinho que tem pedras preciosas. Ou seja, ela percebe que ele está furtando na casa, né? E ela fala assim, nossa, então esse cara, esse moleque está envolvido de alguma maneira nisso daí. Porque como é que ele sabe onde é se ele é tipo filho da empregada, era um sobrinho de consideração, e ele sabe onde é que estão as coisas, né?
Então ela precisa arrancar dele a verdade, né? Ela precisa saber ou arrancar dele ou tentar, porque as coisas, né, nessa época, se você é preso por pouco tempo, daqui a pouco você já vai ali, faz um pseudo julgamento, daqui a pouco está enforcado, né, pendurado pelo pescoço, e o coitado do rapaz que foi incriminado, ele também está com, né, o Rob, ele está com os dias contados ali, porque, como eu falei, os donos de fábrica querem que pare essa bagunça, né? Querem que se incrimine alguém, que seja julgado quanto antes, para que possa, os trabalhadores voltar ao normal, coisa que eles não deveriam voltar de jeito nenhum, né? Mas a gente sabe que a necessidade é a dona, né? É quem manda, né? E a casa onde falta o pão, né? As pessoas acabam abaixando a cabeça e aceitando o que é necessário fazer, né? Então ela seguindo ele, numa noite dessa que ela segue, vê que ele entrega algo que parece muito com pedras preciosas, ela continua seguindo esse cara e vê que ele continua indo para salas de jogos, né? Ele vai lá e conseguiu um novo empréstimo, né? Conseguiu crédito novamente, e ele continua jogando, ele joga cartas, né? Jogos de cartas, né? E ela fala assim, agora pelos dias que eu tiver pela frente, eu vou continuar seguindo esse Jack, porque com certeza ele vai revelar para mim o que aconteceu, né? E ela resolve chamar o Lockwood, ela vai visitá-lo, ela vai na delegacia, vai lá no Scotland Yard e fala para ele das suspeitas dela. Por incrível que pareça, o Lockwood escuta a Vanessa e fala, ok, então eu e você, não faça mais isso sozinha, dá uma bronca nela, não faça mais isso sozinha, porque senão seu tio vai brigar comigo. Eu e você, nós vamos lá então tentar seguir esse rapaz e tentar descobrir por que ele está tendo acesso à casa várias vezes e como é que eles sabem onde as coisas estão escondidas. Pronto, aqui, Marcos, acabou meu tempo. E então a gente tem que resolver isso em mais 3 blocos, ou 4 no máximo. Então, ó, já são 20 minutos, então eu gostaria que fosse menos. Mas então eu Certo. deixo contigo aqui que a gente precisa ter soluções, né? Deixa eu só Uhum. responder o chat aqui antes de tu começar. A Karen diz aqui, a ideia da Marta é boa. O Jack pode ter descoberto que é filho bastardo e meio revoltado e acaba matando o casal, já que ele deveria ser herdeiro e é um nada. Sim, sim, é uma sugestão, né? E a gente até achou interessante, né, Marcos? É uma ótima Uhum. sugestão, sim, Marta. Sim, pode ser, pode ser. Vamos ver se a gente dá voz para esse assassino, né? Que a hora que ele vai ser, não, se caso ele seja o assassino, né? Para que esse rapaz ele fale que ele vai ser seguido agora então pela Vanessa e pelo Lockwood, né? Então provavelmente sim ele será preso. Marcos, eu deixo contigo Uhum. agora então. Certo. Bom, o Lockwood e a Vanessa continuam seguindo os passos do Jack. E, enfim, eles seguem ele através do caminho que ele faz ali. Ele mora numa pensãozinha, né? E ele já tem o endereço dele, e logo cedo ele sai. é, com, ele na verdade está indo em direção à casa dos tios, né? E tudo. Só que ele faz uns desvios no caminho para que ninguém perceba. E Uhum. a casa, na verdade, ela tem uma espécie de porão, e esse porão tem uma entrada meio que escondida que é pela rua. Ah, E ele acaba entrando por lá e, e através desse porão ele consegue acessar a casa, porque o alçapão que fecha esse porão, na verdade, tá quebrada, o trinco dele. olha, sim. Eles seguem E então ele, vão até a casa atrás dele, isso, sim. ele sai é, do porão e começa novamente a fuçar as coisas na casa. Em um determinado local, ele encontra alguns títulos de, de, né, títulos do tesouro e guarda também novamente naquela espécie de saco, né, que ele tem, que ele traz, né, para guardar as coisas. E encontra um pouco de dinheiro em algum outro local, mas apesar dele encontrar esses bens, ele não vai
ele continua em busca. Vanessa e Lockwood estão escondidos em algum lugar onde eles não possam ser facilmente vistos. De repente, o Jack quebra mais um baú e lá nesse baú tem vários documentos. E nesse momento, ele encontra um determinado documento, ele lê aquele documento e imediatamente ele se dirige para a lareira da casa. E ele começa a tentar acender a lareira. E no momento em que ele consegue e ele vai pegar o documento para tentar colocá-lo para queimar, o Lockwood imediatamente e Vanessa se mostram e o confrontam. O Lockwood imediatamente saca uma arma e dá voz de prisão para ele e diz para ele: solte esse papel e se entregue. O Jack, ele, na verdade, ele joga o papel na lareira, mas a Vanessa rapidamente consegue pegar o papel antes que o papel se queime, pelo menos grande parte dele se queime. Só que o Jack, nesse momento, tem um atiçador, né, da lareira, que é aquele ferro pontudo. Ele pega o ferro e tenta acertar a Vanessa. Nossa. E nesse momento, o Lockwood dispara a sua arma contra ele. Caramba. Acabou o tempo? Não, então tem 1 minuto e 30, vai. Certo. Nesse momento, o Jack é atingido pelo tiro. Um pouco antes, ele consegue golpear a Vanessa com o atiçador. Ela sofre um golpe na cabeça, tem um ferimento que começa a sangrar bastante e ela perde os sentidos. Quando ela acorda, ela está no hospital, já com a cabeça enfaixada, com enfermeiros ali cuidando dela, né? Com enfermeiras, na verdade, cuidando dela. E ela diz o seguinte: o que aconteceu? Eu preciso saber e tudo mais. E aí uma das enfermeiras diz que o senhor Lockwood da Scotland Yard está aqui embaixo e quer falar com a senhorita. O médico que está ali perto e fala o seguinte: peça para ele esperar um pouco, daqui a uma meia hora ele pode subir aqui para falar com ela, que ela já vai estar melhor e podendo conversar. Adorei, tu tem 20 segundos ainda, mas eu gostei que tu deixou o desfecho pra mim, hein? Uhum. Vocês estão vendo aí no chat, né? Como é que ele fez aquele negócio, a tramóia dele, né? Mas eu gostei, foi um ótimo gancho, muito bom, muito bom. Então, vamos lá, Vanessa está deitada e ela está se sentindo melhor, ela autoriza, né, que chame então o detetive, né, o Lockwood, e ela pergunta para ele assim: o que foi que aconteceu? Aí ele fala: Vanessa, você se arriscou muito, Vanessa, você foi muito corajosa. Olha só o cronômetro aqui. Tudo bem que eu acho que eu vou deixar rolando, gente. Você foi muito corajosa, mas eu vou te contar o que aconteceu. Ele foi ferido de morte, o Jack morreu, né? Só que o papel que ele estava tentando salvar, ele queimou uma parte do papel e era visivelmente uma carta com uma letra que era uma letra bonita, uma letra de mulher. E dentre as coisas que estavam escritas e que não foram queimadas, estava escrito assim: ele é seu filho, né? Tá que a gente está falando de drama, né? E tal. E aí eles acabaram investigando, né? Ele falou que o cara morreu, né? O Jack, né? E que ele, na verdade, ele trabalhava, né? Ele tinha um certo envolvimento com esses caras, assim, esses antiquários e tal. Daí que ele descobriu que como é que ele teve o acesso à arma, né? Eles rapidamente, inclusive, ele informou para inocentar o pobre do rapaz que tinha sido preso, né? Qual era o nome dele mesmo, Marcos? O Robbie. Nossa, o Robbie, coitado. Até o Robbie do Game of Thrones a gente esquece tão, né, coitado, tão apagado que ele é, né? A Marta diz aqui: Scotland Yard outra vez solucionando os crimes de Londres. Sim. Vamos lá, então. Mas aqui o Lockwood acabou salvando o dia com a Vanessa, né? E aí ele conseguiu realmente falar para Scotland Yard e avisar que não era culpa dele, do Robbie. Robbie foi inocentado, que acalmou os trabalhadores, de certa maneira, não é?
E ele descobriu o que que aconteceu, ele foi investigar, né, quem era esse cara. Esse cara ele morava sozinho, diz que ele tinha perdido a mãe fazia pouco tempo, né, que a mãe dele ficou adoentada por muitos anos, ela trabalhou quando era jovem na casa desse casal, só que dado o momento, né, o filho ficou lá até os 4 anos com ela, mas depois ela saiu abruptamente, parou de trabalhar lá, e de lá para cá ela ficou, coitada, trabalhando em fábricas também, acabou adquirindo uma doença terrível, uma tuberculose, e sofreu muito, né? E o filho viu ela sofrer, né? Então ele se informou e falou assim, as próprias vizinhas e tal, que eles moravam nessa pensãozinha, falou que ela volta e meia recebia as visitas de um homem muito elegante, né, e tal. Pela descrição ele reparou, né, que foi descrito que era um homem elegante e visivelmente um cara educado, né, que pela descrição parecia muito com a maneira que se descrevia o próprio Edward, né, o marido da Emma, né. Então, ele criou uma revolta, obviamente, né, porque é o que se presume, né, quando a mãe faleceu dessa maneira, sem dinheiro, né, de tuberculose, né, as pessoas nessa época costumavam ir para esses locais, por exemplo, próximo de praias, não é? As pessoas saíam das cidades, iam para as praias, para locais onde tinha um ar muito puro para poder se recuperar. Por exemplo, nós somos de Santos aqui, né? Aqui em Santos era uma região que tinha, né, até as próprias Santas Casas, né? Tinha local de cura para tuberculosos, né? Então, as regiões praianas sempre costumavam ser uma localidade. Ele pedia ajuda para a mãe. Quando esse homem ia lá, ele pedia ajuda para mandar a mãe que estava sofrendo tuberculose para esse lugar. Só que o cara não queria se comprometer, né? Então a mãe nos estertores da morte, né, pelo que, né, pelo que o pessoal conseguiu levantar aqui, porque nós temos uma pessoa que morreu, não é? Mas aí ele conseguiu levantar até pelas questões do que o pessoal falava e tal, os vizinhos, etc, né? O que as pessoas fofocavam, né? Que na verdade ele se pressupõe que ele tenha descoberto que ele era filho desse homem, né? Que ele tenha sido fruto ali de um caso, né? Talvez ela tivesse continuado trabalhando na casa e tivesse falado para a dona da casa que tinha engravidado de um namorico, de jovem, e na verdade ela tinha engravidado dele, né? Só que ele, o Edward, qual é o sobrenome dele, Marcos? Qual é que é? Gilmore. Gilmore, né? Que é um cara ali todo elegante, todo cheio de ações benemerentes, e o Jack vendo isso, o ódio só subia, não é verdade? Então são situações que a gente pode muito especular, e o Lockwood também especulou bastante, né? Porque afinal o que ele pôde ler daquela casa, daquela carta que semi-queimada, é que o Jack queria procurar, claro, bens que ele pudesse pagar as próprias dívidas, dinheiro para sobreviver, né, de uma maneira muito infeliz, já que ele não tinha mais a mãe já tinha falecido, mas ele queria também se eximir da culpa, que não recaísse suspeita sobre ele, apesar de já ter dado o azar de encontrar com a Vanessa, né? Então é toda uma história assim, que já que a gente trata de um drama aqui, aonde existe o abandono, né? Ela acabou saindo da casa, né? Talvez por ciúmes, quem sabe? Essa senhora tão gentil, a dado momento ela tenha desconfiado de toda a situação, ou ela mesmo ter se enchido, né? De estar criando ali o filho do próprio patrão e na verdade viver sobre aquela situação de subserviência. Então aqui o Lockwood ele consegue pelo menos, né, livrar aqui e salvar o coitado do cara que tinha sido incriminado, né? E a Vanessa, né, uma pessoa que ela se emocionou muito com o que ela soube, né, e ficou triste ao mesmo tempo também, pensando que as pessoas não são o que elas aparentam, obviamente, não é? As pessoas parecem tão bondosas, tão gentis, e aí, claro, às vezes tem coisas escusas na vida, que como fala aqui nossa amiga Kari no chat, né? Então Sim, é verdade. ela continua o trabalho
dentro desse lugar e agregando mais pessoas e ajudando, né, esses trabalhadores, né, que precisavam, como não teve a chance, coitado a mãe do Jack, né, que morreu de tuberculose, sozinha, sem um hospital, sem nada, numa pensãozinha, né, vendo, com o filho assistindo ela sofrer e agonizar, né. Aqui então a gente tem uma personagem que na verdade ela vai continuar fazendo bem, né, e assim termina a nossa história, né, e tal, com um tom talvez um pouco esperançoso em um mundo tão infernal como é essa época vitoriana, né, gente? A Uhum. Marta gostou, a Marta falou, a conclusão perfeita. Esse drama tem tantas vertentes, tem. Nossa, se vocês. É que né, talvez nem todo mundo goste de terror, a gente é muito fã, né? E eu acho o Penny Dreadful uma obra-prima, porque até terminei a história já, né? Porque eu gosto muito do drama que ele é colocado, né, Marcos? Eu lembro que, claro que Penny Dreadful foi uma espécie de homenagem às histórias clássicas de monstros, sabe? Uhum. Frankenstein, o próprio vampiro, né? Drácula, né? Hoje, Uhum. por sinal, é aniversário do Bram Stoker, né? Interessante, Sim. né? E você vê que são histórias onde o drama é muito interessante. Eu lembro, não é um spoiler, né? Porque quem conhece a história do Frankenstein sabe que ele tenta fazer várias criaturas, né? E é famosa a história, óbvio, da criatura que foge, né? Que ele é rejeitada pelo criador. E em Penny Dreadful isso é muito emocionante, né, Marcos? E, nossa, me tocou profundamente. Foi aí que eu sabia que eu estava assistindo a série certa, que ele tá com uma Uhum. criatura, que é um homem assim que ele ressuscitou, que ele tem aquela coisa de estar aprendendo, né, a falar, a se movimentar. E você vê um Victor Frankenstein muito gentil, né? Ele ensina muito pacientemente, tal. Tem certo momento que ele leva esse homem, essa criatura dele para fora para ver as luzes noturnas e o cais. E o momento que o Frankenstein, a primeira criatura, aparece é terrível, porque ele rasga aquela criatura, né, Marcos, no meio, né? No meio de uma frase, ele é rasgado. E você sente vontade de chorar, né? E muito ódio da criatura, né? Aí, Uhum. quando você conhece a história, aí teu coração se parte. Porque o jeito que o ator, o Rory Kinnear, ele interpreta o Frankenstein em Penny Dreadful é de uma maneira que eu chorei várias vezes. É lindo demais, é triste demais. Tudo que essa história envolve é triste. A Vanessa tem o drama dela, né, Marcos? O cara que é o lobisomem tem o drama dele. Então, é uma história muito dramática, muito bonita e é uma homenagem muito linda às histórias de terror, aos monstros, sei lá, das histórias clássicas da literatura, dos próprios Penny Dreadfuls, né? Então, é show de bola, gente. Obrigada. A Karen diz aqui, ó. Acho maravilhoso como vocês encaminham a história. Sempre eu penso mil coisas, ainda assim vocês entregam algo que eu nem tinha pensado na minha cabeça. Obrigada, Karen, né, Marcos? Ah, eu fico contente que a gente ainda consiga é, trazer alguma surpresa, né? Porque é bacana, né? É. Se for algo óbvio também demais, né? Não É. gera o meu mesmo interesse, A né? gente Então, trabalha dentro de um certo limite da obviedade, né? Porque eu acho que as histórias elas têm cacuetes, né? O que as pessoas uhum, chamam de clichês. Mas eu acho interessante a gente pegar esses cacuetes e clichês e trabalhar eles, porque na verdade não existe problema neles existirem, ou então em a gente uhum, utilizar, e sim como a gente utiliza, né? Então espero que vocês uhum. estejam gostando também. Ah, e tem sempre a ajuda das dicas, né? E das Sim. ideias que surgem do pessoal do chat também, né? Nossa, Que total. A tá Marta deu acompanhando. uma Ajuda ótima bastante. dica. Né? A Marta matou logo uma charada muito boa aqui, né? Filho da empregada, nessas histórias, né? A gente sempre tem abuso, né? Que sempre é abuso, gente, né? Não se romantiza essa espécie de coisa. De você ter uma relação de poder aonde você seduz uma empregada, o nome disso é abuso. Né? Então, as pessoas falam, ah, não pode ter romance. Olha, pode ter em uma outra situação, não numa situação de trabalho, né? Porque tem gente que tem essa mania feia, né, de fazer o advogado do diabo e falar, ah, não pode ter romance entre o patrão e a empregada. Ah, depende, se a empregada poder falar não e continuar empregada, né, ô Marcos? Tá ótimo, né? Mas normalmente elas falam não, são demitidas. Então existe Exatamente. abuso, né, de poder.
Gente, querida, então foi muito legal fazer esse caô aqui, adorei. Quero deixar beijo para vocês duas. Não sei se tem mais gente aqui e não está conversando com a gente, mas por favor, apareça para dar oi e dar pitaco aqui que a gente adora, viu? Que é coisa que a Marta faz, a Karen também, e a gente ama, né, Marcos? Vocês engrandecem a nossa história, nos ajudam a sentir vontade de fazer isso, porque não ter audiência é triste, né? Mesmo eu sei que o podcast é uma coisa que depois o pessoal vai lá, escuta e tal, mas é muito bom ter audiência, gente. Não tem comparação. Eu gosto disso, de ter a galera conversando com a gente, perguntando, etc, né? Uhum. Então eu vou deixar aqui para vocês um abraço muito apertado. Adorei fazer esse caô. Eu espero que no próximo seja também bem interessante, né, Marcos? Para a gente estar sempre trazendo coisas, né? Temáticas legais e tal. Eu gosto de humor também, gente. Espero que a gente, a dado momento, a gente consiga trazer humor, porque eu também gosto muito disso, né? Uhum, eu também. Mas a gente vai poder passear aí por vários gêneros ao longo das semanas aí que vierem, né? Sim, sim. E claro, gente finíssima, recados de sempre no final, tá? Procure os nossos podcasts, nós temos vários podcasts. Eu costumo deixar tudo nesse link aí, tá? Inclusive no link que tá escrito saiba como me apoiar ou apoia a gente aqui na Twitch, tá? É só você clicar que vai para todos os podcasts, Spotify, etc, né? Nós somos aqui, eu e Marcos, um podcast, a gente tem, né, um podcast de cinema, né, onde a gente fala de séries clássicas, de filmes interessantes, filmografias de diretor e tal. A gente, né, pesquisa cinema, gosta muito de cinema e é o que a gente costuma trazer, né? São curiosidades e temáticas que às vezes o pessoal não conhece ou então que merece ser explorado. A nossa vibe é essa, né? E quem puder, participe da nossa campanha, ela continua. Agora deu uma paradinha, né? Reduziu bastante aqui os nossos apoios. Se você puder, nos apoie, viu? Seja no Padrim, seja no Apoia-se mesmo, ou seja por Pix, tá? É só você. O nosso Pix é super fácil, é apoiomasmorra@gmail.com. Você apoiando acima de R$ 10, participa do sorteio de uma ilustração linda que o Marcos fez sobre The Twilight Zone, que ela vai ser sorteada, vai ser enviada emoldurada, viu, com muito carinho pela gente, que também é uma maneira da gente agradecer, né, sua ajuda por manter o nosso trabalho de pé, tá bom? Uhum. E a gente vem finalizando, obviamente. Deixa eu ler aqui o recado da Marta aqui. A Marta diz aqui, Marcos, é muito bom passar essas horas aqui com vocês. Meu pré-feriado está completo. Bom dia, bom final de semana para vocês, Angélica e Marcos, e o pessoal do chat. Igualmente, Marta, igualmente, Uhum. Karen. Um bom feriado para vocês. Descansem bastante. Tenham um ótimo final de semana, né? E a gente se encontra, né, Marcos? Na semana que Uhum. vem estamos juntos de novo aí. Amanhã já tem episódio novo de Além da Imaginação, para quem segue o feed lá do Além da Imaginação Podcast no Spotify, ou nosso site no Spotify, que é Cineclube da Masmorra. Tá? Então tem podcast sempre, segunda e sexta, sobre Além da Imaginação. E aqui na Twitch tá tendo terça-feira aí o Festim, que é um podcast para analisar a série Hannibal. E quinta-feira aqui o nosso caô querido, né, Marcos? Exatamente. E também desejo para Karen, para Marta, um ótimo fim de semana. Fiquem bem, aproveitem. Se vocês não forem trabalhar no feriado, descansem bastante. Estamos aí em breve de volta. Exatamente. Então, beijoca no coração. Obrigada pela força, viu, Marta e Kari? Obrigada. E quem apareceu depois aqui, comenta, gente. Comenta, vai lá, procura o podcast, que também tá o link direitinho na Aurelo, no Spotify, tá facinho. Fica normalmente aqui embaixo, eu faço a atualização do vídeo, deixo o link, tá? E a gente se encontra no próximo Caô Crimes, né, Marcos? Exatamente. Fiquem bem. Beijinho, tchau, tchau. Tchau.